Olá a todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. No vídeo de hoje trazemos as previsões para o mês de junho para o signo de Escorpião, Sol, Lua e Ascendente. Querem saber como vai ser este mês? Continuem a assistir. Esta vai ser então a tiragem para os nativos de Escorpião, Sol, Lua e Ascendente, ok? Se não sabem qual é o signo do vosso Ascendente, eu vou deixar aqui em cima um vídeo super simples de entender, onde eu mostro como fazer um mapa astrológico gratuito online, ok? E como identificar imediatamente nesse mapa o signo do vosso ascendente, o signo da vossa lua, ok? Super claro, super simples, super direto. Para aqueles que estão de volta, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Para aqueles que estão cá pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de deixar um like se gostarem da tiragem e se não estão ainda inscritos, de subscrever o canal e carregar também no sininho para saber quando há novos vídeos por aqui, ok? Podem seguir-nos também no Instagram, costumamos ter por lá algumas mensagens inspiradoras diariamente para todos vós. Vamos ver então qual a energia do mês para Escorpião. Carta do equilíbrio ou da temperança com o arcanjo Zadkiel. Cruzada pela estrela. A Imperatriz, o Diabo, o Papa, a Força e a Torre. Temos aqui uma tiragem super interessante para Escorpião para este mês. Vamos complementar isto com os arcanos menores e ver que informação é que temos aqui ao certo para trabalhar. Isto às vezes é um bocado complicado de centrar mais ou menos as coisas de uma maneira que a câmara também apanhe. Portanto, peço desde já desculpa se por acaso vos parecer que alguma coisa está torto ou whatever. É um bocado complicado o enquadramento que se vai para aqui. Vamos então. Eu estou a utilizar o baralho da Doreen Virtue, ok? Tarot dos Anjos da Doreen Virtue. E no fundo de cada carta há alguma informação adicional, uma pequena frase que dá informação adicional acerca de uma sugestão de interpretação da carta. Para que tenham o máximo de informação possível com o qual trabalhar ao longo do mês, para poderem refletir e tudo mais, eu vou ir lendo essas mesmas frases ao longo da tiragem toda, ok? Para que vocês tenham o máximo de informação. Baralhar estas cartas assim tão grandes, às vezes é um bocadinho tricky. Acho que eu vou rachar isto, mas é ao meio. Eu vou baralhar isto aos quartos em vez de dar metade como eu normalmente faço, porque senão é um bocado complicado. Sim, já falamos. Porque tal carta deste tamanho às vezes é um bocadinho complicado. Só um bocadinho. Peço desculpa aqui por este rambling, mas às vezes tem de ser. Pronto. E às vezes também levo mais tempo a baralhar, porque conforme vou recebendo a informação de se é para parar ou não. Por isso peço desculpa que às vezes eu levo aqui montes de tempo nisto e outras vezes seja mais rápido. Mas neste momento é para parar e então vamos ver o que temos para este mês. Ora, a temperança vem com o 6 de vem com o 6 de paus. 6 de paus é uma carta
belíssima. Depois vemos a estrela com o pajem de ouros. E a seguir temos rainha de terra, rainha de ouros, 8 de paus, 7 de espadas, 3 de copas, rainha de espadas, ok? Portanto, temos aqui 2 cartas de fogo, 2 cartas de ar, 2 cartas de terra, uma carta de água, ok? Portanto, está uma tiragem relativamente equilibrada, ok? Não há tendências assim muito a assinalar, diria principalmente, talvez só que aqui o vosso lado emocional não vai ser o mais preponderante deste mês, mas em todo o resto está tudo equilibrado. Vamos ver então o que reserva este mês para Escorpião no geral. Então, Escorpião vem com a carta do equilíbrio, de balance. Peço desculpa. Com a carta do equilíbrio, ou a carta da temperança, com o arcanjo Zadkiel, que diz o seguinte: a necessidade de equilíbrio e moderação, cooperação e compromisso, esperar pelo timing perfeito. E o 6 de paus fala de vitória, boas notícias a caminho, reconhecimento público ou prémios. Ora, então pode ser um mês, visto que a carta de temperança também é uma carta que fala um pouco de alquimia, de transmutação, transformar as coisas, e transmutação é a palavra-chave para o signo de Escorpião. É o signo da transmutação por excelência, é aquele signo onde os processos de transformação se fazem no zodíaco, ok? As pessoas de Escorpião têm a tendência a transformar tudo o que tocam e a transformarem-se a si mesmas várias vezes ao longo da vida, ok? E então aqui esta carta vem justamente avisar para isso. Este é um mês de transmutação, em que esta transmutação tem que ser feita a favor do equilíbrio que é necessário, ok? Vocês podem estar aqui com este 6 de paus, diria que vocês estão num frenesim de atividade a todos os níveis. Como é uma carta de fogo, portanto são coisas que vos entusiasmam, pode ser, se o vosso trabalho vos entusiasma, pode ser dentro do vosso trabalho, se pode ser dentro da vossa vida social, é algo que vos entusiasma e que vos dá pica, ok? No entanto, vocês podem ter estado a descurar algumas partes de vocês próprios e precisam de moderar as coisas este mês, ter um pouco mais de calma e também ter ponderação nas atitudes que tomam para saberem escolher o momento de as tomar, ok? Portanto, aqui é uma informação bastante positiva para este mês, porque a carta da temperança é por norma uma carta positiva, mas sim é uma carta também de aviso, uma carta onde temos aqui a informação de que é necessário ver se não caímos em excesso em área nenhuma, ok? Se não nos deixamos levar por aquilo que se passa à nossa volta e nos esquecemos do resto. Portanto, como energia base do mês, temos justamente aqui a carta da temperança, portanto, a carta do equilíbrio. Okay? Também é necessário este equilíbrio para que as coisas possam depois chegar a bom porto. É preciso que se note. Como desafio do mês, temos a carta da estrela e a carta do pajem de terra. Ora, a carta da estrela vem com o arcanjo Jofiel e fala de tempos felizes, fazer planos a longo prazo, positivos e otimistas, estar no caminho certo. O pajem de terra, se estivéssemos a descrever uma pessoa, seria alguém estudioso, de confiança, paciente e de sucesso, e que fala de boas notícias acerca de assuntos financeiros, querer fazer alguma coisa mais desafiante e uma nova área de estudos. Ora, com a carta da estrela como carta negativa ou de desafio, é assim,
carta da estrela é uma pequena bênção, portanto é uma carta excelente para se ter nesta posição. Quer dizer que quaisquer desafios não vão ser assim tão chatos. Justamente pode ser difícil, visto que temos a carta do equilíbrio antes, a carta de temperança antes, pode ser difícil justamente ver as bênçãos ao nosso redor. Principalmente visto que isto vem aqui com uma carta de terra a acompanhar. Podem haver aqui alguns desafios em termos financeiros ou em termos de concretização das coisas que nós queremos, porque as coisas não estão a andar à velocidade que nós queremos, não estão a andar da forma que nós esperávamos. Principalmente aqui, como é uma carta de terra, terá a ver com concretização de algo. Eu até diria mais propriamente com o lado financeiro, ok? Vocês sentem-se, sim, até porque está o diabo na parte do dinheiro, portanto sim, mas já lá chegamos. Podem sentir que, apesar de as coisas no geral até estarem a correr relativamente bem, é-vos difícil ver as bênçãos ao vosso redor. Porque é necessário haver equilíbrio nas coisas e equilíbrio em vocês mesmos, e vocês neste momento não conseguem ter esse equilíbrio. Então pode ser justamente daí o desafio do mês, o de saber ver as bênçãos à vossa volta e de saber ver a questão, pronto, em termos de questões financeiras, como é que podem gerir essas situações, como é que podem funcionar melhor com os vossos recursos, porque pode ser justamente a área dos vossos recursos que vos está a causar preocupações, ok? Pode ser justamente aí a área que vos causa preocupações e que vos causa dificuldades. Vamos então ver todo o resto, todas as outras áreas, para sabermos como é que vamos funcionar com isto ao longo do mês. Começamos com a parte relacionada com o amor, que vem com a carta da Imperatriz. É uma carta excelente, super magnética, super fantástica para a parte emocional, porque é uma carta justamente de comunicação também, a carta da Imperatriz, e que vem com o arcanjo Gabriel e diz abundância extrema, dar à luz aos teus sonhos, nutrir-te a ti próprio e aos outros. A carta da Imperatriz normalmente é apresentada como uma senhora grávida e num campo de trigo, portanto com abundância e frutos à sua volta, ou por vezes com uma cornucópia com fruta. Portanto, é uma carta que vem falar muito de abundância, de nutrição, de haver mais do que o suficiente, de fertilidade. Portanto, isto em termos de amor é espetacular. Vem também com a Rainha de Terra, a Rainha de Ouros, que é uma carta, mais uma vez, também super magnética e também muito ligada justamente a esta questão de fertilidade. E que, se descrevesse uma pessoa, seria alguém, portanto, criativo, caloroso, sensível e aqui uma pessoa ponderada. Aqui fala de fazer tempo para aqueles que estão ao teu redor, criar tempo para aqueles que estão ao teu redor. Toma uma abordagem cuidadosa, uma abordagem realista, lida com os desafios de uma forma bondosa e compreensiva. Kind and understanding. Estar a ler de cabeça para baixo às vezes é um pouco complicado. Então aqui justamente temos uma carta que, pronto, é uma carta de terra, é uma carta mais yin, é uma carta mais receptiva e é uma rainha, portanto vai buscar também os atributos femininos, vai buscar também os atributos mais férteis, mais receptivos, mais, neste caso a Rainha de Ouros é uma rainha que normalmente é muito magnética, é muito bonita, é muito sensual. A palavra é verdadeiramente essa. Mas sensual na situação de sentidos mesmo, não no sentido mais comumente aplicado da palavra. Tem ambos, mas é muito a exploração dos sentidos. Então temos aqui na carta para o amor, nestas duas cartas, uma descrição fantástica. Ou seja, para começar, temos um mês super magnético. Portanto, quem está numa relação corre bem, muito obrigado e continua. E aqui com alguns momentos mais apaixonados, mais românticos, não calientes, não necessariamente mais arrebatados, mas sim mais apaixonados, mais românticos, mais cuidadosos, mais carinhosos, mais de atenção ao outro.
Se não estão num relacionamento, têm toda a possibilidade de vos aparecer alguém à partida muito bem parecido, muito bonito, e alguém alguém que será bastante carinhoso e bastante cuidadoso convosco. Mesmo que isso seja uma abertura para uma cura mais para a frente, se estão sozinhos podem estar a precisar, antes de um relacionamento mais sério, podem inicialmente precisar de um relacionamento em que vocês sintam que são valorizados e sintam que são amados e sintam que efetivamente se sentem compreendidos, ouvidos e aceites. Este pode ser o caso, pode ser algo que se inicia como uma excelente amizade, mais para a frente pode vir a dar frutos, ou pode ser aquela pessoa que se torna amiga e que acaba por se tornar o nosso confidente, a quem nós podemos confiar tudo aquilo que sentimos e que nos pode ajudar depois a encontrar alguém. Mas à partida, com estas cartas, eu diria que se estão sozinhos este mês, surge-vos alguém na vossa vida, sem dúvida, e alguém muito atencioso para convosco, ou então que alguém próximo vai ser bastante atencioso para convosco e vai ajudar-vos a recuperar de quaisquer situações que tenham a nível emocional que vos possam estar a bloquear a vossa vida emocional. E se têm um relacionamento, ele continua bem, muito obrigado, e com momentos bastante carinhosos e bastante românticos ao longo deste mês, ok? Vamos então ver a parte relacionada com o dinheiro. Encontramos aqui a carta do diabo. Carta do diabo e o 8 de paus. Carta do diabo no tarot é daquelas pobres cartas que têm uma má fama sem propriamente merecerem. Há cartas no tarot que têm muito má fama, como sendo o diabo e a morte, são tendencialmente as que têm pior fama e não correspondem necessariamente à má fama que têm. E o diabo é uma delas. A carta do diabo aqui é representada pelo ego e é representada pelo arcanjo Jofiel. Esta carta fala de um falso senso de... Com licença, vou virar isto ao contrário para ser um bocadinho mais fácil. Um falso senso de aprisionamento, estar de sobremaneira focado nas questões materiais, pensamentos negativos ou com base no medo, ok? E depois temos um 8 de paus, que é uma carta super rápida e que fala justamente de que as coisas estão a mexer a uma velocidade tremenda, terminam os atrasos, muitas coisas estão a acontecer ao mesmo tempo. Então, o que é que temos aqui? Vamos ver justamente, vem confirmar aquilo que se tinha visto como um obstáculo do mês, podendo ser situações de cariz material. A carta do diabo, eu digo sempre que tem má fama sem razão. Porquê? Porque a carta do diabo fala justamente de uma necessidade de reganhar o nosso poder pessoal, de resgatar esse poder pessoal. Porquê? Porque a carta do diabo normalmente é apresentada como um diabo que depois tem pela mão duas correntes, em que numa ponta está um homem e na outra ponta está uma mulher. O que é que isso representa? Se os homens, se as figuras humanas puxarem o diabo, apesar de mais pequenas, elas são 2 contra 1, têm sempre mais força. Além de que as correntes normalmente costumam estar muito soltas. Está assim pena não ter aqui outro baralho à mão para vos poder mostrar. Deixa cá ver, acho que tenho aqui à mão um livro onde eu posso mostrar a carta do diabo. E então, o diabo acaba por não ter um verdadeiro controle sobre eles, porque se eles quiserem, eles podem soltar daquilo. Depende, antes de mais, da vontade dos seres. Aqui, por exemplo, este é um exemplo da carta do diabo. Aqui, não sei se conseguem ver, estão aqui os seres humanos presos com as correntes, mas a corrente à volta do pescoço deles é uma corrente que está solta, está laça, ok? É uma corrente que permite que eles se libertem se assim desejarem, compreendem? Portanto, logo a partir daí têm aqui essa noção. A carta do diabo é uma carta em que, se eu não controlo as situações à minha volta, elas vão me controlar a mim. Do estilo, eu vou para o trabalho
eu hoje fico até mais tarde, porque é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo e já agora adiante serviço para amanhã, ou dou uma ajuda ao colega, ou qualquer coisa. No dia a seguir, outra vez. No outro dia, mais do mesmo. E por aí vai. Assim, de repente, eu era para sair às 6, estou a sair às 8, e um dia que sai às 7, sou criticado. E se eu um dia saio às 7 e não faço aquelas funções que não eram minhas, mas que eu comecei a fazer para ajudar alguém, vem-me cobrar. Vem dizer, amiga, então, mas falta fazer isto, isto e isto. Mas isso não é trabalho meu. Então, mas tu sempre fizeste, pois, mas não é trabalho meu, só fiz para ajudar. Amigo, agora és tu que fazes, é trabalho teu, foste tu que aceitaste, não foste, então é trabalho teu, desarrasca-te. Percebem onde é que está a pescadinha? A carta do diabo é exatamente isso, é aquela situação em que nós nos expomos, por vezes, em que acabamos a ser controlados pelo resto e não sentimos necessariamente que o nosso esforço seja valorizado. Não sentimos que temos controle sobre o nosso tempo, sobre a nossa vida, sobre as nossas atividades. Okay? Outro exemplo que se pode dar com a carta do diabo é, por exemplo, as pessoas que têm vícios. Um vício de um jogo, um vício da droga, um vício de qualquer coisa. Quando a pessoa se põe numa posição em que tem um vício, por exemplo, um viciado em jogo, ao passar à frente de um casino, ele perde o controle em si mesmo, perde o poder que tem sobre a sua pessoa e entrega-o ao jogo. Ele perde o poder de decidir, de escolher e vai em direção à mesa de jogo e o poder pessoal dele morreu ali, ok? Ele resgata esse poder pessoal ao fazer todo um processo de trabalho de cura, de terapia, do que quer que seja, um programa de 12 passos, whatever, ao reganhar o poder sobre si mesmo e ao impedir que a ideia do jogo ou a noção de que pode jogar tenha mais peso sobre a vida dele do que aquilo que é na realidade, do que aquilo que é a vontade dele. É quando ele chega ao ponto, à porta do casino e diz, ok, eu não vou jogar hoje. E consegue ir para casa e estar descansado e não ficar a pensar que não foi jogar. Ok? Ou um alcoólico que passa ao lado de um bar e diz, ok, eu vou beber um sumo de laranja com os meus amigos e a malta está toda a beber e eles dizem, não, obrigado, mas eu não vou beber. E aí eles resgataram o poder pessoal deles, ok? Essa é a chave da carta do diabo, é resgatar o meu poder pessoal. E neste caso, é uma carta, como a carta do diabo fala muito de tentações e uma delas é justamente a tentação do material, ficar muito preso a questões materiais, porque na sociedade de hoje em dia é muito fácil nós avaliarmos, deixarmos cair na tendência, melhor dizendo, de avaliarmos o nosso valor pelos recursos ou que possuímos ou como somos remunerados, do estilo, se eu ganho bem, sou uma pessoa com status, se eu ganho mal, sou um borra-botas. A nossa sociedade tende muito a fazer-nos olhar para essa perspectiva, para essa noção de status, para as coisas assim dessa maneira. Então o diabo fala muito também disso. E de saber, portanto, de saber olhar para nós e não ficar baseados em negatividades, em medos, de conseguir olhar para quem verdadeiramente somos e resgatar o poder de quem nós somos. Portanto, neste caso, estando esta carta na casa do dinheiro, eu diria justamente que neste momento nós estamos um pouco a ser controlados ou a perder o controlo sobre a nossa vida financeira. As coisas estão a acontecer muito rápido com este 8 de paus. Tudo está a acontecer muito rápido. Podem estar a acontecer diversos imprevistos ao mesmo tempo ou muitas contas estão a cair juntas, do estilo este mês ser o seguro do carro, o selo do carro, a prestação, mais não sei o quê, e entretanto vem mais um imposto para pagar e uma multa e parece que estou preso, porque a carta do diabo também é isso, não é? Como se viu com as correntes ao pescoço das criaturas. A pessoa sente-se presa, sente-se sem controlo e não importa aquilo que eu tenha, eu não estou a conseguir resolver a situação, ok? A carta do diabo, nesta casa do dinheiro, vem falar um bocado disso. De uma situação que está a fugir um bocado do nosso controle e à qual nós temos que voltar a controlar, ok? Nós temos que voltar a ser os senhores da situação. Mas com este 8 de paus, diria que vai ser tremendamente complicado, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Então, este mês é literalmente cerrar os dentes e aguentar o embate, ok? É um mês em que não há espaço para grandes gastos, para grandes
para grandes aventuras, é um mês que é para ter calma, cerrar os dentes e aguentar a pancada, ok? A coisa vai correr melhor aqui com este 8 de paus, até diria justamente que é possível que o dinheiro não esteja necessariamente em falta, mas que vos passe muito rapidamente pelas mãos, do género, entra hoje, amanhã paguei isto, é do estilo, recebi 600 euros e de repente tenho 30 na conta. Uma pessoa fica, na Dorona é um fósforo, mas está tudo pago. Pronto, ok? Está tudo pago, as contas da casa estão pagas, a comida está, o frigorífico está cheio, está tudo resolvido. Não sobra. E de repente parece ter um machado assim por cima da cabeça de género. Hey, trabalhei o mês inteiro e não me dá quase nem para beber um café. Mas, pronto. Vamos tentar controlar isto. Este mês é mesmo para isso. É um mês para aguentar a pancada e começar a ver pontas soltas de onde possam reganhar o controle sobre a vossa vida financeira. Se há alguma coisa que possam cortar fora em termos de gastos, se há alguma coisa que possam reduzir, se há algum tipo de gasto supérfluo que possam evitar ter este mês para ficarem com mais algum extra para o mês que vem, se há alguma coisa que possam ou prevenir, ou se no caso de vos sobrar algum dinheiro ainda, adiantar alguma coisa do mês que vem para não serem apanhados depois com as calças na mão, ok? Portanto, tentem ver como é que podem ganhar um bocado de controle sobre a vossa vida financeira. A chave para este mês é essa. Porque vai ser tudo muito rápido e vocês, vai-vos passar pela frente como um foguete. Depois, em termos de saúde, temos a carta do Papa, ou a Unidade. E a carta do Papa vem com o arcanjo Sandalfon e fala de pontos de vista tradicionais ou métodos tradicionais, organizações espirituais, procurar mentores e amigos que pensem da mesma forma. Isto é acompanhado de um 7 de espadas, e o 7 de espadas fala de planos que precisam de ser revistos. Com licença, vou virar isto aqui ao contrário. Há mais coisas a acontecer do que aquilo que é visível e mau timing, ok? Pronto, portanto temos aqui a carta do 7 de espadas é a carta dos... Não quer dizer a carta dos enganos, mas não deixa de ser. É uma carta de deceiving, portanto é uma carta de matreirice, de não dizer tudo aquilo que se quer, não dar a conhecer tudo aquilo que se sabe, é uma carta de comer a sopa pelas bordas e não ir direto ao ponto. Portanto, em termos de saúde, temos a carta do Papa, e a carta do Papa é uma carta que fala de necessidade de pedir ajuda. Porquê? Porque a carta do Papa normalmente fala também de reconexão ao todo, ao espiritual, pedir ajuda a alguém que saiba mais, pedir ajuda a uma autoridade, não é? Pedir ajuda a quem esteja em conexão também com o divino. Portanto, pedir ajuda à nossa ligação ao divino, aos nossos anjos da guarda, aos nossos guias, aos nossos mestres, ou, no plano terreno, procurar, neste caso que estamos a falar de saúde, procurar um médico, um especialista dentro da área médica, daquilo que possamos sentir necessidade. A carta do Papa também é uma carta que fala de situações já mais relacionadas com a idade. Não quer dizer que nós sejamos idosos, mas podemos estar a passar por situações que costumam ser associadas a mais idade, como problemas nos ouvidos, ou na pele, ou nos ossos, do estilo, por exemplo, estar tanto em stress que se tem reações alérgicas na pele, eczemas, alergias, bicos, reações, ou simplesmente estar numa situação em que não estamos a tomar conta da nossa alimentação como deve de ser e sentimos as articulações rígidas, ou que temos situações mais dolorosas em termos articulares ou nos ossos, ou mesmo justamente também pode ser o caso cair, partir qualquer coisa num osso e precisar de ir ao médico resolver o assunto através de uma forma bastante tradicional, que é pôr um gesso.
Não quer dizer neste caso que alguém vai partir alguma coisa, mas é uma das interpretações que pode surgir aqui. Principalmente com este set de espadas, fala-se sempre de descuidos, fala de coisas que nós não vemos, situações que acontecem de imprevisto e às escondidas. Portanto, de maus timings, fala de... Portanto, aqui também de algo que nos pode estar a ser subtraído ou cuja informação que nós podemos não estar a receber por completo. Portanto, é caso de ir procurar um médico, sem dúvida, fazer um check-up geral, fazer exames, saber o que é que se passa convosco no todo neste momento, e depois ir procurar uma segunda opinião, porque na primeira opinião pode ser que ou não vos dão toda a informação, ok? Ou as coisas são feitas um bocado assim, como de uma forma muito rápida, ok? Muito como pro forma, e os exames não são analisados em profundidade e pode haver algo mais que não está a ser visível e que necessita de ser explorado para se perceber o que é que acontece ali. Também pode dar-se o caso de precisarem de ajuda a nível energético, a nível espiritual, ok? Podem procurar terapias como Reiki, terapias com cristais, massagens energéticas, terapias de som, com taças tibetanas, o que seja, alguma coisa que energeticamente vos reponha o vosso manancial e ao mesmo tempo que vos ponha em contacto com o vosso lado mais energético e de conexão ao todo, ok? Porque é necessário refazer esta ligação novamente também para que vocês próprios compreendam aquilo que se passa com o vosso corpo. E se de repente vem alguma intuição, alguma informação no momento, é isto que eu estou a sentir, e podem então direcionar as vossas pesquisas relacionadas com a vossa saúde a partir daí. Vamos ver então a parte do trabalho, que vem com a carta da força e o 3 de copas. Ora, a carta da força vem com o arcanjo Ariel e fala de grande força interior, libertar julgamentos mais agressivos, perdão e compaixão. Portanto, é uma carta espetacular, é uma carta também de força interior, de persistência, perseverança e de a mente saber dominar o instinto e a matéria. A carta do 3 de copas vem aqui a falar de uma celebração, uma festa, um casamento, uma benção das pastas, uma graduação ou um anúncio de um nascimento. A necessidade de ter mais diversão, de se divertir mais. Ora, isto o que é que me mostra? Vocês neste presente momento, no trabalho, estão a exercer a vossa força interior. Vocês neste presente... Não quer dizer que estejam em esforço, quer dizer sim que estão a utilizar toda a vossa capacidade mental, todo o vosso manancial, toda a vossa energia está direcionada para a vida laboral. E vocês precisam de desesperadamente aliviar um bocado essa carga e relativizar um bocado as coisas. A carta do 3 de copas é justamente isso. É uma carta de alegria. É uma carta que diz, ok, tipo, está tudo bem, resolve-se. Não é necessário ter tanto peso em cima das coisas. É mais tipo laid back. Compreendem? É uma carta mais laid back, é uma carta mais relaxada. E é necessário isso neste momento na vossa vida. Porque a carta da força é uma carta positiva, portanto, quem tem trabalho mantém, quem procura encontra, sem dúvida, mas para que tenham sucesso no que quer que seja que estão a fazer, seja na vossa busca, seja no vosso trabalho atual, precisam de levar a coisa de uma forma mais descontraída, mais relaxada. Não é do estilo, porque imagina, estão à procura de um trabalho e vão para uma entrevista com aquele peso, ai meu Deus, se eu não arranjar este trabalho, vou pagar as contas para o mês que vem. E assim, de repente, o peso é tanto que vocês entram tão nervosos, tão atrapalhados, que não têm a capacidade de mostrar o melhor de vocês, o bons que são e o quão o vosso contributo iria ser determinante para aquele trabalho, para aquela empresa, para aquela pessoa, o que faz com que vocês acabem por não ser contratados. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Se estão a trabalhar, podem estar com a cabeça tão enterrada em tudo aquilo que têm que fazer e estar a gerir tanta coisa ao mesmo tempo, que justamente aquilo que acontece é que vocês vão puxando força da vossa força interior, do género, ok, vou acabar isto, vamos levar isto a bom porto, a coisa vai correr bem, etc, etc, etc. E estão-se a esquecer que vocês também têm que se divertir, também têm que
relaxar, ok? E é isso que vos é pedido este mês no vosso trabalho. Tipo, calma, não é que as coisas não se façam, não é deixarem as coisas para amanhã, não é marimbarem-se no trabalho, é simplesmente levarem com calma. Ponham uma música enquanto estão a trabalhar, dancem um bocadinho, respirem fundo, tipo, desliguem 10 minutinhos do excesso da corrida da coisa para olhar para uma flor, para ouvir uma música, nem que seja só para alongar, ok? E isso irá trazer-vos uma energia renovada à vossa situação laboral. Depois vamos ver a carta relacionada com a espiritualidade. E aqui temos a carta da Torre. A carta da Torre é uma carta que normalmente fala de coisas que precisam de ser transformadas, mas que nós não fizemos o trabalho quando devíamos. Então o universo simplesmente tirou o problema das nossas mãos. E esta carta vem com o nome de Experiência de Vida e com o arcanjo Samuel e fala de um evento significativo na nossa vida, uma revelação poderosa que leva à mudança, tempo para abrir as tuas asas. Portanto, é um momento em que as estruturas que tinham sido montadas e criadas até agora deixam de nos servir. O universo chega ali e diz: tu estás tão agarrado à tua segurança que eu vou-te provar o quão insegura ela é. A casa veio abaixo e vocês ficam à volta e olham: meu Deus, o que é que eu faço agora? É aquele momento em que desmorona tudo e vocês ficam assim, tipo, what? O que é que aconteceu? E só em retrospectiva, naquele momento parece que vos passou uma retroescavadora por cima e só em retrospectiva é que conseguem olhar para as coisas e dizer: ok, eu já estava à espera disto, é que não tive coragem de agir quando devia. Temos depois também a acompanhar a Rainha de Espadas. E a Rainha de Espadas descreveria alguém independente, experiente, realista e também com um certo senso de humor, de língua rápida, witty, que fala de tomar decisões de forma objetiva, limpar tudo aquilo que já não te serve, deitar fora, libertar tudo aquilo que já não te serve, já não funciona, já não serve para ti, já não te é útil, ver o humor na situação. O que é que eu diria aqui? Visto que isto está na área espiritual e que a espiritualidade pode ir de coisas tão banais quanto ir a uma igreja a coisas tão supostamente desconectadas com a espiritualidade como pintar um quadro e passear na praia, o que quer que seja que vos faça sentir em contacto com o todo é aquilo que é a vossa prática espiritual. E neste caso, eu diria que ela precisa de uma revisão. Vocês precisam aqui de tomar decisões objetivas relativamente àquilo que são as vossas práticas espirituais, à maneira como vocês vivem a espiritualidade na vossa vida. Ou se não vivem a espiritualidade de todo, olhar à vossa volta e ver o que é que pode ser consequência dessa desconexão, ok? O que é que na vossa vida que não está a correr com todo e com a vossa alma e com o vosso propósito de vida, ok? Aqui é justamente, ambas as cartas falam de deitar fora aquilo que já não faz sentido, cortar fora aquilo que está a mais e que já está estagnado, que já não é útil, ok? Portanto, olharem para a vossa vida, para que a vossa comunicação a nível espiritual, o vosso desenvolvimento a nível espiritual possa evoluir, é tempo de saber o que é que tem que ser abandonado. Se trabalham a vossa espiritualidade numa situação de grupo, por exemplo, indo a uma igreja, uma congregação, fazendo voluntariado, etc., pode ser necessário rever até que ponto é que ainda faz sentido que vocês continuem a ir ali, até que ponto é que ainda faz sentido as funções que desempenham ou a forma como desempenham essas funções dentro desses grupos, ou se esses grupos fazem de todo sentido para vocês. Pode também dar-se o caso de necessitarem de justamente ativamente procurarem mentores, ajuda, algo que vos interessa a nível espiritual. Também pode dar-se aqui o caso de terem algum momento que vos traga uma reconexão convosco mesmos e a partir daí percebam que têm que desenvolver um pouco mais este lado. Portanto, vai depender de como estiver a vossa vida neste momento em termos da vossa prática espiritual. Eu diria efetivamente que é um momento em que vai haver uma mudança bastante acentuada na maneira como vocês vivem e sentem
a vossa energia a nível espiritual. Vai ser um mês bastante interessante nesse sentido, e que vai valer a pena ver tudo aquilo que vocês vão poder libertar para criar espaço para algo novo, ok? Isto obviamente irá afetar tudo o resto, porque a parte espiritual afeta todas as áreas da vida, portanto também pode dar justamente aqui o caso de ter que ver com o saber descontrair no trabalho, saber ver as coisas fluírem em termos de dinheiro, saber pedir ajuda e ligar-me ao todo para saber como pedir ajuda na minha saúde, a pedir orientação e conselho e que seja manifestado na minha vida o melhor para a minha vida emocional e depois então conseguir ver as pequenas bênçãos à minha volta, que é justamente o desafio deste mês. Vamos ver então o que têm os mestres ascensos e o oráculo de Ísis a dizer este mês para Escorpião. Ok? Deixem-me, por favor, na caixa de comentários as vossas impressões, aquilo que sentem, se vos tem feito sentido, se não vos tem feito sentido, se têm gostado das tiragens. Se tiverem quaisquer sugestões, dúvidas, ideias, por favor, adoramos ouvir aquilo que têm para dizer e responder sempre que seja caso disso. Vamos então ver aqui e pai, marido, irmão, o filho. Vem a carta do deus Osíris avisar. Vamos então ver como é que isto depois irá traduzir-se. Vamos agora com as cartas do oráculo de Ísis. Estas cartas, ao contrário das outras que eu normalmente uso, estas cartas são da Alana Fairchild e são espetaculares. Eu normalmente só leio aqui um pequeno excerto de tudo aquilo que há a dizer destas cartas. Esta caiu virada para baixo, portanto, se essa caiu virada para cima, era a que ficava. Elas são super terapêuticas, estas cartas, adoro a todos os níveis. Inclusive têm afirmações e rituais que se podem fazer para trabalhar com a energia das cartas que saem, só que se for ver isto tudo aqui, nunca mais daqui nos separamos. Mas são cartas super completas, super interessantes e que têm aqui muito potencial terapêutico. Portanto, se estão à procura de algo para desenvolver não só a vossa intuição, mas todas as áreas da vossa espiritualidade e têm alguma afinidade com o Egito, recomendo e descaradamente faço publicidade sem me pagarem por isso, mas adoro estas cartas, mesmo. Vamos ver então. Rainha dos Céus. Bênçãos da Divina Imperatriz dos Céus. Se não é uma carta magnífica. Eu vou aproximar aqui para que possam vê-lo por completo. É uma carta fantástica. Então vamos ver. Vamos começar pelo deus Osíris, que diz o seguinte. Esta situação envolve um homem significativo na tua vida. O teu novo relacionamento com os homens, os teus novos relacionamentos com homens são afetados pelos teus antigos relacionamentos com o teu pai, ex-marido, namorado, irmão, filho ou outros homens. Portanto, este tipo de relacionamentos é preciso que se note, não fica fechado a relações amorosas. Pode ser o caso de ter um novo patrão que é homem e apesar de eu ser homem, eu ser afetado por aquele patrão pela relação que eu tive com o meu pai, ou com o irmão, ou com o tio, ok? Portanto, aqui é uma situação mais de energia masculina. É isso principalmente que se está a falar. Este é o momento perfeito para curar e libertar quaisquer antigas feridas relacionadas com homens na tua vida. Os deuses e os mestres ascensos irão apoiar-te enquanto te focas no libertar de antigas toxinas, tais como raiva, culpa, apontar de dedos, portanto responsabilização. Este processo de limpeza abre o caminho para relacionamentos saudáveis com homens e com a tua própria energia masculina. Portanto, isto aplica-se tanto a homens quanto a mulheres, é preciso que se note. Significados adicionais para esta carta podem ser de que
conheceste ou estás à beira de conhecer um parceiro masculino, portanto, significativo, portanto, um homem vai ter muito significado, está prestes a entrar na tua vida. As tuas relações presentes irão melhorar conforme curas os teus sentimentos relacionados ao teu pai. Uma pessoa do sexo masculino que partiu está a dizer que te ama, portanto está a tentar comunicar a partir do céu. Equilibra a tua energia masculina e feminina ao praticar tanto o dar quanto o receber diariamente. Portanto, esta é uma carta muito importante, principalmente aqui nesta questão do libertar as coisas aqui que se vê com a carta da Torre, na parte da espiritualidade. E Osíris está muito relacionado justamente com a carta da deusa Ísis, porque Osíris é o irmão e marido da deusa Ísis. E quando Osíris foi assassinado pelo irmão Set, Ísis pediu ao deus Ra ajuda e ela conseguiu ressuscitá-lo, ok? Portanto, portanto, deus Osíris é o deus que deve ser chamado em qualquer situação envolvendo a energia masculina, e a deusa Ísis a energia feminina. E então acho fantástico estar a trabalhar com cartas de caráter egípcio e a sair aqui também cartas orientadas para esse tipo de mitologia. Vamos ver então a Rainha dos Céus. Ora, e o que tem para dizer? Ok. Rainha dos Céus, bênçãos da Divina Imperatriz dos Céus. Rainha dos Céus, da Divina Imperatriz dos Céus, reconhece a tua autoridade feminina, como homem ou como mulher, não importa. Tens um caminho de vida, de liderança espiritual, de trazer qualidades de compaixão, sabedoria e piedade. Está-me a faltar a palavra mercy. Piedade ao mundo. O oráculo da Rainha dos Céus é a confirmação de tua liderança feminina e autoridade espiritual, seja num corpo masculino ou feminino nesta vida. Ísis significa trono, e a sua presença e bênção, como Divina Imperatriz dos Céus, ela oferece os iniciados da luz, portanto homens e mulheres, grande poder espiritual feminino. Portanto, é-vos mostrado que têm esse sagrado feminino dentro de vós e que ele está a pedir para ser ativado. Libertando as situações relacionadas com o masculino, podem ativar também a parte relacionada com o feminino. A autoridade espiritual feminina ocorre quando o poder é temperado com misericórdia, com sabedoria, compaixão e amor. É uma liderança espiritual inspirada através do coração e um modelo de poder e autoridade que é baseado no empoderamento em vez de na força e no controle. Ísis, a Rainha dos Céus, pede-te que ascendas ao trono da liderança feminina dentro do teu próprio ser, que tu possas cumprir a tua missão de vida e servir o divino feminino neste planeta a partir de um ponto de autoridade espiritual. Portanto, este oráculo é uma confirmação para que assumas uma posição de liderança, se tens estado a considerar fazê-lo. Pode ser em conexão com outros, especialmente se esta carta saiu juntamente com outras cartas do baralho, por exemplo, da Divina Irmandade, mas é também para que compreendes que tu és um líder espiritual capaz no teu próprio direito, conforme confies nos valores do divino feminino dentro de ti. Portanto, é justamente para ir buscar essa energia feminina, essa energia doce, que também se encontra na temperança. Essa energia de doce comando, não pela força, mas pela capacidade de trabalhar, de compreender, de amar e de mostrar esse mesmo amor cá para fora, de ser misericordioso e de saber também ser justo, que
se trabalha toda essa energia feminina e se é um exemplo dessa unidade para o mundo em que vivemos atualmente e que disso tanto precisa. Isto é uma tiragem espetacular para Escorpião, justamente porque Escorpião é um signo que fala muito de transformação, de transmutação, de transformar algo que já se via como doloroso, inútil, nem sempre válido, em algo novo, poderoso, renascido. Okay? É um signo muito associado à imagem da Fênix e esta é uma tiragem de Fênix, é uma tiragem de pedir um equilíbrio, saber libertar aquilo que tem que ser libertado para depois encontrar toda a capacidade de gestão em todas as áreas da vida. Espero que esta tiragem vos tenha ajudado, que vos tenha feito sentido, que tenham gostado e espero ver-vos então no nosso próximo vídeo. Até lá!